Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Nós somos gratos a Deus já pelos preciosos cânticos que ouvimos e também pelos hinos instrumentais que foram tocados. Eu quero desejar as boas-vindas de todo o coração a todos que vieram no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo e desejar as bênçãos de Deus a todos de coração. Também a todos que estão conectados conosco, acompanhando esse culto via internet. Irmãos escreveram de Angola, de Moçambique, estão sentados lá e têm parte nas nossas reuniões, e eu sei que também em outras partes muitos irmãos estão agora reunidos conosco para ouvir o que Deus tem a nos dizer. Sintam-se bem, abram os vossos corações para que a palavra do Senhor possa entrar e o nome do Senhor possa ser glorificado. Deixe-nos começar e também cantar hinos de adoração. No pequeno livro, número 5, Qual amigo é nosso Jesus? Número 5. Cantaremos ainda o cântico número 12, Se paz com Deus atravessa a minha alma.
Amém. Obrigado. Louvor e gratidão seja ao Senhor pela plenitude da sua graça, que nele podemos nos sentir bem, que encontramos paz nele e salvação e libertação de tudo que nos atormentava, e por isto podemos dizer: estou bem no Senhor. E também nessa noite estou convicto que nos sentimos bem, que nos sentiremos bem na sua presença, sobre o eco da sua santa palavra. Queremos agora ler a palavra de Deus juntos, de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu peço que nós nos levantemos e em seguida o irmão Schmidt orará conosco. 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 13, quero ler. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Amém. Grande Deus, gratidão e adoração seja a Ti, ao vivo e verdadeiro, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tu deixastes a Tua palavra para nós, que para nós, Senhor, foi dada através de homens que Tu determinastes para tal. Aqui como um Paulo, e em todo o tempo sempre tiveste alto-falantes para honra e glória do Teu nome. Também agradecemos pelo tempo que vivemos. Tu mesmo falaste, Senhor. Tu enviastes um homem, ó Deus. Nós te agradecemos que Tu colocaste novamente a Tua palavra à luz do candeeiro e está iluminando, Senhor. Está nos iluminando o caminho que devemos ir, a trilha que devemos ir. Senhor Jesus, nós chegamos agora juntos diante da Tua face e pedimos a Ti, Senhor, dá-nos a cada um da graça para ouvir, para receber e para agir de acordo que a Tua palavra nos diz, Senhor. A Tua palavra é, Senhor, a verdade. Através da Tua palavra temos a vida em Ti, o vivo e verdadeiro. Graças seja a Ti, Senhor Jesus. Por favor, abençoe a todos que estão presentes e, como já foi dito também, todos que estão conectados, estão ouvindo e vendo, como quer que seja, ó Senhor. Fales Tu, Senhor Jesus. Nós queremos ouvir, graças seja a Ti. Nós queremos fazer como Maria disse uma vez: o que Ele vos disser, isto fazei. Nós queremos fazer. Graça e honra seja trazida a Ti. Amém. Somente crê, somente crê.
Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Também eu quero desejar as boas-vindas de coração a todos, no precioso nome de nosso Senhor. Nós podemos cada vez cantar novamente. Eles vêm do leste e do oeste, eles vêm do sul e do norte. Eles vêm para as bodas no salão celestial e ouvem a palavra de Deus. A graça que Deus nos deu é em temor de ouvir a sua palavra, crer e recebê-la revelada. Nós desejamos as boas-vindas a todos que estão aqui hoje, de toda a Europa, da África, do Canadá. Nós somos simplesmente gratos, de coração gratos, que ainda temos a possibilidade de nos reunir para ouvirmos a sua santa e preciosa palavra. Hoje, nós tocaremos uma certa quantidade de temas que são muito atuais, mas primeiramente as saudações do irmão Graf, do irmão Wallström, do irmão Forestieri, de Dr. Bier, do irmão Wagner da Áustria, do irmão Salmon da Irlanda, do irmão Kupfer, do irmão Gilson, do irmão Edo de Camarões, do irmão Görma da Suíça, do irmão Paul de Nairobi, irmão Cécio de Pretória, irmão Gonga, irmão Mutika de Joanesburgo. E se eu hoje, se eu poderei ainda ler todos os e-mails, eu não sei, mas aqui tenho mais uma vez saudações do irmão Zolvite da Finlândia, saudações, eu não consigo ver diretamente, mas um irmão, o irmão Bonifaz Capati, então saudações da Romênia, saudações do irmão Etienne Ginton, com Hebreus 4, versículo 12, saudações do irmão Daniel, saudações do irmão Bruce, da cidade do Cabo, saudações do irmão Kubenga, saudações, quem é este? Sim, do irmão Thomas Joseph, de Chennai, saudações do irmão Atembe, dos Camarões, saudações do irmão Tuma, saudações do irmão Ambea, saudações da Irlanda, saudações de Lucabe, saudações de Atlanta, Estados Unidos da América, saudações de Ottawa, Canadá, saudações do irmão Moses de Denver, Colorado, saudações de Leão, da Costa do Marfim, saudações Etsuma, do irmão Etsuma, mais uma vez saudações da Costa do Marfim, mais uma vez saudações do Burundi e mais uma vez saudações do irmão de Bucareste. Eu espero que tenhamos mencionado todos, e se for o caso que isso não foi, então pedimos simplesmente por desculpas. Sim, de fato, irmãos e irmãs, estamos num tempo muito decisivo.
nós temos os temas atuais. Eu tenho todos aqui nas revistas atuais. Todos nesses dias relataram sobre o que se passou no Vaticano, sobre o que foi com Martinho Lutero, e agora está sendo preparado, e especialmente sobre os cristãos que são perseguidos na Síria, que simplesmente foram colocados sob suspeita, que eles estão do lado de Assad, que estiveram do lado dele, e explicam simplesmente: vocês têm que morrer junto com ele. E se contarmos 2,3 milhões, se lermos tudo isso, o ódio simplesmente não conhece fronteiras. Pessoas que, de certa forma, viviam em paz, são perseguidas e são suspeitas que Deus possa estar com eles. E algum dos títulos principais aqui: atentado a igrejas, morte aos cristãos, e tudo porque Assad não pertence aos sunitas e não aos xiitas, as duas direções principais no Islã, e por isso ele é colocado de forma, perseguido de tal forma. Nós não achamos bom nada o que está acontecendo lá. Mesmo assim, nós sentimos com todos os nossos irmãos, com todas as nossas irmãs. E especialmente, seja Damasco, vocês podem se lembrar, eu não somente preguei em Damasco, também em Alepo eu preguei. Em Damasco, eu estava no mesmo táxi que Winston Churchill esteve sentado. A porta ainda abria para frente e Deus cuidou de tal forma que estive no tempo certo lá, e em todos os países, seja no Cairo, onde quer que seja, pude pregar livremente o que é para ser pregado, e Deus deu simplesmente graça todas as vezes. Então, eu tenho quase que sorrir aqui, mas a história é muito séria. Também foram escritos relatos aqui, Darwin e a Bíblia, e então simplesmente é ressaltado que no dia 12 de fevereiro ele estaria com 200 anos. Então, de um lado, é colocado em contraposição à evolução, ou o que a palavra de Deus diz. Para nós, vale eternamente o que Deus fez e o que está escrito na palavra. Se em 1 Moisés 1, versículo 27, está escrito que Deus, o Senhor, criou o ser humano à sua imagem, então isso é de qualquer forma sim e amém. Não precisamos perguntar a ninguém. E se então em 1 Moisés 2, ou Gênesis 2, versículo 10, está escrito que Deus criou o ser humano da terra, que ele voltará à terra. Nós não temos nenhum problema para crer como a Escritura diz, mas todas as pessoas têm ou fizeram suas contribuições para tornar Deus inacreditável, para semear o ateísmo no mundo. Já existia o suficiente, ninguém precisa ainda ajudar mais. Quem naturalmente conhece a história sabe que esse homem simplesmente ele caiu da fé quando a sua
filha predileta de 11 anos de idade morreu de câncer. Nesse momento, aconteceu com ele. Ele simplesmente não pode suportar isso, que Deus, que é amor, deixasse acontecer tal coisa. Mas nós sabemos que aqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o bem, pois assim está escrito, e assim permanece. Sobre Martinho Lutero, sobre suas teses, nós não ficaremos muito tempo nisso, mas tudo foi descrito, o que ele disse, contra o que ele protestou, e agora nós lemos em todas as escrituras como tudo deve ser acertado. E eu me lembro do ano de 1964, quando estive em Roma, na igreja de McTurney, quando preguei lá. Ele, americano, nos Estados Unidos da América, ela, italiana. E quando o cardinal, um cardinal alemão, que tinha toda a direção no segundo concílio do Vaticano, eu estava na mesma casa com David Duplessis, o homem pentecostal que regularmente ia ao Vaticano. Uma vez eu dirigi com ele para visitar o Vaticano, mas naquela época o cardinal Bea falou, olhando para todas as igrejas protestantes: deixe-nos falar a língua deles, para que eles nos compreendam. Deixe-nos falar a língua deles, para que eles nos compreendam. Isso, de fato, também aconteceu desde lá. Todos nós sabemos, o irmão Branham, no ano de 1954, ele disse que um Papa dos Estados Unidos da América seria apropriado para o que ainda deve ser feito, para que seja feito. E todos nós sabemos, muito precisamente, que o Papa que será eleito agora, ele tem que ter uma conexão muito boa com os judeus, com os muçulmanos, com os cristãos. Ele simplesmente tem que ter uma conexão muito boa com todos, para unificar a todos, para que a paz, o contrato de paz possa ser fechado. Para isso poderíamos ler de Daniel 7, de Daniel 8, Daniel 9, o que está escrito no singular desse homem. E chegamos simplesmente no fim do tempo, e a todo tempo podemos contar que o Senhor está trazendo a sua obra, finalizando a sua obra com a igreja. Todos vocês sabem, eu tenho da carta circular de abril de 1912. Aqui temos a foto do Papa na montanha do templo, após a conversa com os palestinos, com os outros. E sim, tudo tem que ser internacionalizado. E como nós lemos e ouvimos, 21 cidades ou lugares ou construções, edificações já estão sob a autoridade do Vaticano, ou foram colocadas sob a autoridade do Vaticano, e agora em junho o contrato deve ser assinado no Vaticano. No Vaticano deve ser assinado. De fato, chegou ao ponto. E o que me toca nessa história, no total, eu não quero
usar a palavra atrevimento aqui, mas que o Vaticano, ele simplesmente se colocou como alvo, que o cenáculo, mas simplesmente um quarto somente, um quarto seja colocado sob a responsabilidade do Papa e do Vaticano. Todos nós sabemos, se chegamos a Jerusalém, foi um dos lugares, pontos culminantes de visita. Fomos ao Monte Sião, fomos na sala da última ceia, mas agora, em todos os lugares, tem que ser paga a entrada. Quem ainda não foi em Israel, deveria na próxima vez estar junto, pois em algum tempo será, para nós, não será mais tão interessante para nós. Mas como nós vemos, tudo está tomando forma, tudo está em preparação com os judeus, com os muçulmanos, tudo está chegando ao ponto, e como último será então, virá o contrato do qual o profeta Daniel falou, e assim como está escrito aqui, deixe-me simples ler os 3 versículos, pois não todos têm as suas Bíblias consigo, e nem todos sabem precisamente onde esse versículo está. Daniel 7, versículo 23. Disse assim, Daniel 7, para os tradutores, Daniel 7, versículo 23. Disse assim, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E da pessoa principal está no versículo 25 escrito, no singular, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. No capítulo 8, no versículo 24, está escrito, Daniel 8, versículo 24, e se fortalecerá a sua força, mas não pelo seu próprio poder, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os fortes e o povo santo. No capítulo 9, versículo 27, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e assim por diante. Então, tudo está em preparação, e como já publicamos uma carta circular, de fato, só falta um lugar aqui. Sim, e então o quê? Somente um lugar aqui. E então, o que deve ser dito através disso? Se virem todas essas coisas, elevai as vossas cabeças para o alto, pois sabeis que a vossa redenção se aproxima. Hoje eu tive um telefonema de uma pessoa pela primeira vez que eu sequer conheço, e então foi somente um monte de destroços que restou, e a minha resposta foi: deixe o monte
de retalhos e olhe para ti, que você saia desse monte de pedaços e que seja pronto para ser levado quando o Senhor vier. Esse monte de estilhaços. Às vezes, naquilo que acontece, não podemos mudar nada, mas agora, para um dos pontos principais, que também é pregado e, sim, está sendo colocado como lei nos governos com casamento de homossexuais. E eu digo isso por um propósito especial. E para isso temos que, de fato, ler Lucas 17 e mais algumas passagens bíblicas para passar diante dos nossos olhos que no tempo do retorno do Senhor haverá sobre a terra o mesmo estado como foi no tempo de Sodoma e Gomorra, pois assim o Senhor disse em Lucas 17, aqui lemos a partir do versículo 24, do retorno do nosso Senhor, porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. E então nosso Senhor entra em maiores detalhes sobre o tema do tempo do fim. E diz no versículo 26, e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. E segue adiante até no versículo 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, e todos nós conhecemos a Santa Escritura, até o dia quando Noé entrou na arca. Então, versículo 28. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Sim. Então vem aquilo que nós temos que colocar peso hoje em dia, versículo 29 e 30. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. E agora vem o versículo que o irmão Branham, sim, quase em cada pregação, em cada oração para os enfermos, ele ressaltou: assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. E agora temos que, diretamente, nós não permanecermos muito tempo nisso, teremos que ir a Gênesis 18 e a 19 para vermos de fato porque o irmão Branham precisamente colocou isso em ressaltamento, que no seu ministério o mesmo aconteceu que aconteceu em Gênesis 18, quando o Senhor visitou Abraão e deu a promessa que Sara teria um filho. Aqui está escrito, Gênesis 18, a partir do versículo 9, e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda. E disse:
certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. Vocês todos sabem, e eu aqui testemunhei, quando o irmão Branham falou sobre esse texto e colocou um valor especial, que se trata agora da promessa que Deus nos deu para esse tempo, e então entrou que Sara estava na tenda atrás dele quando a promessa foi dada. Eu mencionei isso aqui no mínimo 2, 3 vezes. O irmão Branham, ele se direcionou à congregação e disse, para que vocês saibam que o mesmo acontece aqui. Eu colocaria minhas costas para vocês, de costas para vocês. Assim estava o irmão Branham, e através do dom da revelação, ele falou o nome da pessoa e o que a pessoa tinha, o que tinham, de costas para a congregação, para ressaltar que no nosso tempo o mesmo estava se repetindo e o Senhor havia se inclinado e o mesmo estava fazendo como fez quando estava sobre a terra ou visitou Abraão. Todos nós sabemos o que está escrito em João 1, quando nosso Senhor, naquela época, falou a Natanael, antes de Filipe ter te chamado, eu te vi debaixo da figueira. Ou a mulher no poço disse, 5 homens tivesse e o que tens agora não é o teu marido. E renovadamente o irmão Branham disse, o último sinal que Deus dá à igreja é o mesmo sinal que ele, naquela época, deu aos judeus e aos samaritanos. Irmãos e irmãs, nós temos que ressaltar repetidamente, nós não seguimos fábulas engenhosas, mas sim, através da graça de Deus, reconhecemos que o Senhor tem um plano de salvação e que tudo acontece de acordo com o seu plano de salvação. Agora, no próximo capítulo, no capítulo 19, vem a história com Sodoma. E todos nós sabemos, está acompanhado por 2 anjos que são denominados homens. Em Gênesis 18, versículo 1, 19, versículo 1, e vieram os 2 anjos a Sodoma, 18, versículo 1, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Então, versículo 2, de 18, e levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. O Senhor, acompanhado de 2 anjos, e vejo então vem Sodoma. O Senhor permanece com Abraão e disse no versículo 17, em Gênesis 18, versículo 17, e disse o Senhor, ele pode até pensar, e disse, ou pensou o Senhor, na tradução alemã, e disse o Senhor, ocultarei eu, Abraão, o que faço? Abraão era o profeta, e Deus não faz nada, a não ser que tenha revelado seus mistérios aos seus servos, os profetas.
Então vem o pedido que Sodoma seja poupado. E Deus diz, se eu encontrar 50, se eu encontrar 45, se eu encontrar 40, se eu encontrar 30, se eu encontrar 10, então não destruirei a cidade. Tudo pode ser lido. No capítulo 18 está tudo escrito. E vejo então, não haviam sequer 10 que puderam ser encontrados em toda a cidade. Então, ouçam atentamente. Capítulo 19, versículo 1. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado. Eu não quero ler tudo, vocês conhecem a história. Então, esses homens, e não só os homens, no versículo 4, de Gênesis 19, versículo 4. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Todos estavam de acordo com a homossexualidade. Esse homem de Deus deveria dar os dois homens para fora, para que esses homossexuais se os tomassem. E esse homem de Deus, eu tenho duas filhas, eu vos darei. Não pertenciam a nenhum homem, vocês podem tê-las. E disseram, não, não queremos elas, queremos esses homens. Por que estamos lendo isso hoje? Porque este estado, deixe-me dizer, porque certamente estão sendo ouvidos, o que Deus diz em sua palavra vale somente para o povo de Deus. Todos os outros podem fazer o que quiserem, podem deixar de fazer o que quiserem. Também tudo o que o Senhor disse aos irmãos, aos homens, Ele diz somente aos crentes. Se Ele diz, o homem é a cabeça da mulher, então Ele diz aos crentes. E se Ele diz, a mulher deve calar-se na igreja, então Ele não fala, eles devem calar-se no parlamento. Não, mas na igreja. Cada ordenação que Deus deu, Ele deu à igreja. Todos os outros podem fazer e deixar de fazer o que quiserem. Por que estamos mencionando isso hoje? Porque, de fato, tomou uma medida abusiva e compreendemos até Romanos 1. Não pode mais ser mencionado oficialmente ou lido ou ressaltado. E eu digo mais uma vez, se lemos a Santa Escritura, então, de fato, somente direcionado aos crentes, todos os outros sequer são tocados aqui. Mas em Romanos, no capítulo 1, nós temos o estado como foi naquela época e como é hoje. Romanos, capítulo 1, versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia. Deus deixou cair, os deixou afundar na imundícia das suas concupiscências para desonrarem seus corpos entre si.
Mais uma vez seja dito, todos podem fazer, deixar de fazer o que quiserem. Crentes estão ligados à santa palavra de Deus. Tudo o que Deus disse em sua palavra, nisso nós inclinamos de coração e falamos, muito obrigado, que também neste campo terreno, a ordem divina foi restaurada e todos podem ler adiante, mas nós não tocaremos isso adiante. Eu só queria mencionar que tudo de cima até embaixo, toda a população está sendo entoada para isso, mas Deus dirige a sua igreja de volta ao princípio, de volta à ordem divina, também no campo de casamento e família, simplesmente faz parte. Então somos gratos por tudo que Deus, pela graça, nos revelou e que tenhamos concordância interior com tudo o que Ele disse em sua palavra. Então, nosso Senhor igualmente, já naquela época mencionou, quem não ouvir o que Ele tem a dizer, a este Ele sequer pode falar. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, aqui lemos do versículo 43. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Irmãos e irmãs, eu somente li essas passagens bíblicas pelo propósito, porque o nosso Senhor disse que no tempo no qual Ele se revelar, será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Por isso tem que ser assim. Simplesmente faz parte do mundo daquilo que está no mundo. Para todos nós, que somos gerações mais antigas, isso é incompreensível, como tudo é oficializado. Porque nosso Senhor disse, como foi nos dias de Sodoma, como foi naqueles dias, assim será no dia quando o Filho do Homem se revelar. Nós somos gratos que Ele de fato se revelou da mesma forma. Também, e para falar isso mais uma vez, porque o irmão Branham, como profeta prometido, se referenciou, virou de costas à congregação e disse, para que vocês saibam que aqui está acontecendo o mesmo como aconteceu naquela época. E vejam então, Deus confirmou. E somos simplesmente gratos por podermos viver nesse tempo. Todos nós sabemos, Ló, ele foi guiado para fora, a sua esposa virou-se e se transformou em estátua de sal. Nós não viramos para trás, nós olhamos para o Senhor. Ele nos chamou, Ele nos agraciou, e como já foi dito, também nesse tempo, Ele revelou a sua vontade, a sua palavra, e em nós não há a mínima resistência. Também se refere às irmãs. Isso também foi a pergunta do irmão Branham. Após todos os anos das bênçãos, da confirmação da palavra, e ele disse, cada vez, quando eu retorno, há mais mulheres com cabelos cortados, mais assim,
Sim. Então foi a pergunta, o que a palavra atuou, que foi confirmada tão poderosamente? Então podemos dizer com gratidão, há um pequeno rebanho na qual a palavra de Deus cumpre aquilo para o que foi enviada. E nós nos inclinamos debaixo da obediência à sua vontade, não por nós, mas sim pelo amor a Ele, pelo amor à sua palavra. Aqui segue adiante, em João capítulo 8, e aqui vem no versículo 44 algo que sequer queremos deixar passar através dos nossos lábios, mas é que os escribas e fariseus, eles seguiram ele em passo a passo. Então, no versículo 44, ele diz em João, no capítulo 8, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Todos podemos ler adiante. O mais importante está no versículo 45 e 47. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. E então, no versículo 47, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E então, por isso vos não as escutais, porque não sois de Deus. Irmãos e irmãs, nisto percebemos, se somos da semente da palavra, através do Espírito Santo fomos renascidos para uma viva esperança. Se de fato temos o relacionamento com Deus restaurado, não temos que nos esforçar, mas sim a vida divina recebemos pela graça. Vamos resumir do que se trata hoje. O tempo está se aproximando do fim, principalmente, pelo menos o tempo da graça, tudo está adiantado, muito adiantado, e podemos repetidamente exclamar, se virdes todas as coisas que estão acontecendo, então elevai as vossas cabeças, porque vossa redenção se aproxima. E se pensarmos, em junho serão 80 anos que se passaram desde que o irmão Branham, que quando ele viu, quando foi exclamado da luz sobrenatural das nuvens a ele, como João Batista foi enviado antevindo a primeira vinda de Cristo, então a mensagem que te foi confiada antevirá a segunda vinda de Cristo. Muito tempo passou. Anos chegaram e anos foram. No total, são 2000 anos que vieram e que passaram. Quando nosso Senhor, naquela época, em João 14, disse, eu irei vos preparar morada e voltarei para buscar-vos para mim. E Paulo escreve, por convicção, não todos adormeceremos, mas sim todos seremos transformados. 2000 anos se passaram, agora são 80 anos que se passaram, e temos o grande privilégio, e vamos falar repetidamente, se o Senhor, como já foi ressaltado
que em 77 tudo chegaria ao fim. E se eu perguntaria, quem de vocês em 1977 já tinha ouvido da mensagem, daquilo que Deus nos havia prometido? Então, poucas mãos se levantariam. Quem em 1977 já conhecia mensagens? Sim, vejam, vocês podem contar. As mãos todos podem contar. Onde estaria o resto? Onde estariam os outros? Deus determina o tempo. Ele jamais se atrasa. Ele jamais se atrasa. Não. Ele não tarda da promessa, ele espera que o último tenha sido chamado e tenha sido acrescentado. Isso se tornou grande para mim novamente. Se passaram 50 anos desde a abertura dos selos, em março de 1963. Anos vêm e anos vão, chegam e vão, e o chamado para fora aconteceu. Talvez um aqui e outro lá. Isso nós ouvimos repetidamente, mas lentamente e certamente está chegando, com o último chamado, está chegando ao fim. O número está chegando à sua totalidade e as trombetas ressoarão e o Senhor retornará para nos buscar para si. Importante é que por convicção de coração creiamos que Deus enviou a sua palavra, a última mensagem, o chamado para fora, a preparação da igreja noiva, com todas as correções que fazem parte disto. Quão frequentemente ressaltamos aqui. Se o Senhor disse também no Novo Testamento, está confirmado, eu vos enviarei o profeta Elias, então não é uma teoria sobre a qual nós tenhamos que trazer uma interpretação, então é realidade que o homem tomou as 12 pedras e restaurou o altar, reuniu o povo e exigiu uma decisão. Se o Senhor é Deus, então sigam-no, e assim por diante. E então está escrito também que o Senhor trouxe os seus corações ao retorno. O que se trata agora? Somente de ouvir uma mensagem, mas a mensagem que nos traz de volta à origem, ao fundamento dos apóstolos e profetas, para que sejamos trazidos de volta com toda a correção que faz parte disso, para que a última decisão possa cair, possa vir. Então somos gratos por Deus ser guiado de tal forma que desde antes do retorno de Jesus Cristo, que todas as coisas sejam trazidas ao estado original, e como dissemos repetidamente, ou irmãos e irmãs, não somente está escrito em profeta Malaquias, está também em Mateus 17, versículo 11, em Marcos 9, versículo 12, que esse homem de Deus viria para trazer todas as coisas no estado original, e por isso somos gratos que reconhecemos um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus para o povo de Deus. Então, chega o cumprimento novamente. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. E por isso, porque somos de Deus, ouvimos sem dificuldade, sem esforço. Nós ouvimos, nós cremos o que Deus nos diz através da sua palavra pela graça.
Assim, de um lado, Sodoma e Gomorra, do outro lado, o Senhor visitou o seu povo, visitou o seu povo, como naquela época deu a promessa que Sara teria um filho. Não somos nós filhos da promessa? Quão repetidamente devemos ressaltar isso? Que verdadeira fé somente só pode estar ancorada nas promessas de Deus. E por isso, Deus nos coroou com graça e misericórdia, independentemente o que acontece no Vaticano, o que acontece em Jerusalém, o que aqui e lá acontece, o que acontece no país, ou no governo, ou no mundo acontece. Não temos influência sobre isso. A influência divina está entre o povo de Deus, que ouve e recebe a palavra de Deus na fé e a recebe revelada. E tem uma concordância interior com a palavra de Deus. E como lemos na palavra de introdução, Paulo, naquela época, já ressaltou, onde foi? Segundo Tessalonicenses, eu creio que foi o capítulo 2, simplesmente maravilhoso. Como Deus cuidou, aqui, mais uma vez, versículo 13, de 2 Tessalonicenses. Segundo capítulo, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, para você, por todos que estão aqui, por todos que estão ouvindo, que em todo o mundo estão ouvindo. Nós somos, diante de Deus, obrigados a dar graças por vocês terem dado fé à mensagem divina. E como está escrito adiante, por você ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, desde antes da fundação do mundo, elegido para a salvação, predeterminados de acordo com a sua vontade, com o beneplácito da sua vontade. Todos que ele havia predeterminado, ele também justificou. E o que ele justificou, a ele já deu e já lhes deu a glória celestial. Para Deus já está tudo perfeito acontecido, e com todos nós acontecerá tudo plenamente. Como está escrito aqui adiante, da santificação do Espírito e da fé da verdade. João 17, 17. Santifica-os na tua verdade, na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Não é bom, irmãos e irmãs? Não é agradável que podemos nos encontrar aqui de novo na palavra de Deus, que a palavra de Deus não somente foi direcionada naquela época aos verdadeiros crentes, mas sim hoje, a ti, a você, a mim, a nós, está direcionada. E ouvimos a mesma palavra e recebemos a mesma revelação pela graça. Também se refere ao ensinamento, no versículo 15. Então, irmãos, estais firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. É agradável que Paulo, tudo o que ele havia dito oralmente, ele ainda mais uma vez, literalmente, através da literatura, deixou chegar às igrejas para que tivessem a orientação através da escrita. Isso também vale para nós. Não somente ouvimos uma pregação, nós podemos ler, nós comprovamos se está de acordo com a Escritura.
como os crentes em Bereia fizeram. E então, no versículo 16, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Isso desejamos hoje de todo o coração. Que a palavra de Deus, com todo o poder, possa cumprir aquilo para o qual foi enviada. Vamos falar isso mais uma vez. Assim como terrenamente todo estado nesse mundo, para nós incompreensível, assim para o mundo, o estado da igreja é incompreensível. Sejam sinceros. Quem pode nos compreender? O teu estado, no ponto de vista bíblico, alguém pode compreender? Aqui, uma pergunta com o que se refere aos irmãos pentecostais, que afirmam ter recebido o Espírito Santo, têm conhecimento da mensagem, mas não se deixam batizar no nome de Jesus Cristo. Pertencem estes às virgens imprudências ou ao juízo final? Sem entrar em maiores detalhes sobre isso. Quantos vocês podem ler? 550 milhões são denominados pentecostais, ou crentes pentecostais em todo o mundo. Todos os lugares, o movimento carismático em todos os lugares. E a Santa Escritura diz, todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. A chuva pode cair sobre tudo o que está no campo, sobre o trigo e sobre a erva daninha, mas nos seus frutos vocês reconhecerão. E verdadeiros filhos de Deus não somente têm dons, mas têm os frutos do Espírito. Assim podemos tomar uma palavra após a outra e provar e reconhecer como estamos diante dos olhos de Deus ou somos encontrados. Então, o tempo é muito sério. Nós, já da última vez, dissemos às duas irmãs, não somente cantar, poderia ser a última vez, em algum tempo será o último ano, em algum tempo virá. E nós cremos que acontecerá no nosso tempo e, mais uma vez, seja ressaltado. E ressaltado mais uma vez. O tempo e a hora ninguém sabe. Não precisamos saber. Importante é que estejamos preparados. Que estejamos preparados no retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu estou profundamente convicto que todos que agora creem em Deus, que creem, recebem a sua palavra prometida, que fazem parte, não se deixam seduzir por ensinamentos estranhos ou doutrinas estranhas, mas sempre permanecem na palavra de Deus. Que o mundo faça o que quiser, que todas as igrejas, todas permaneçam em suas direções. A igreja de Jesus Cristo voltou para a palavra, para o princípio, e nós pregamos hoje Jesus Cristo, o crucificado, o ressurreto, o que voltará, o Senhor que voltará, o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Na nova carta circular escrevi que na língua alemã ontem foi impressa, as outras línguas certamente nas próximas 2 semanas. Eu escrevi: os verdadeiros crentes, as virgens prudentes, não se deixarão seduzir e não se deixarão dopar ou seduzir. Eu escrevi: no momento quando Eva se deixou seduzir, já não era mais virgem. Já não era mais virgem. E o que nosso Senhor diz em todos os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas: vejam que ninguém vos leve ao engano, pois se fosse possível, até os eleitos seriam seduzidos. Graças seja a Deus que não é possível. Nós demos os nossos ouvidos ao Senhor, temos ouvidos a sua palavra e fé a sua palavra, e caminharemos adiante até que passemos do crer para o ver. Que em todo o mundo os últimos possam ser adicionados, chamados. Também hoje, todos que estão ouvindo, que saibam, Deus Ele cumpriu a sua promessa para esse tempo, Ele manteve a sua palavra, enviou um profeta, tudo está revelado, tudo foi trazido ao estado original. Um desejo eu tenho, irmãos e irmãs, que nós todos, que cremos a Deus hoje, vivenciemos uma verdadeira conversão, uma verdadeira renovação, um verdadeiro renascimento, um verdadeiro batismo espiritual, para que aquilo aconteceu no início dos Atos Apóstolos aconteça agora de novo, e a promessa nós temos: o mesmo Deus que deu as chuvas primícias enviará chuvas tardias, mas primeiro teve que haver a semeadura. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, que visitou o seu povo, ouviu o seu povo com graça, que de fato nos tirou, nos arrancou de todo erro e engano. Nós podemos dizer: tu te revelastes a mim. Revelação de Jesus Cristo. Isso nos humilha debaixo da poderosa mão do Senhor. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. E a esse a palavra de Deus é revelada pela graça. A Ele, ao único Deus, também isto tem que ser repetidamente, novamente ressaltado. Deus é uno. Deus é único de eternidade a eternidade. E esse Deus único se revelou a nós como Pai nos céus, em seu Filho nascido sobre a terra, na igreja, através do Espírito Santo. Não 3 todo-poderosos, não 3 eternos, um eterno, um único todo-poderoso. Talvez eu vos deva ler as 2 passagens bíblicas do Novo Testamento, há muitas, mas especialmente essas de Romanos 3 e a segunda certamente de Gálatas 3. Aqui em Romanos 3, aqui é ressaltado, Romanos 3, versículo 30. Romanos 3, versículo 30. Se Deus é um só,
Ou na tradução alemã, com certo que Deus é um só. Isso não é o pensamento ou a opinião de uma pessoa. Tão certo que Deus é um só, que há um Deus só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Deveria haver uma segunda passagem bíblica que é tão poderosa, que traz a expressão tão poderosamente em Gálatas, capítulo 3. Somos simplesmente gratos, de coração gratos, que podemos crer, como a Escritura diz. Gálatas 3, versículo 20. Ora, Gálatas 3, versículo 20. Ora, o medianeiro não o é de um só. Não o é de um só, mas Deus é um. Mas Deus é um. Isso também o Senhor, pela graça, revelou. Deus pode estar nos céus, Ele pode estar sobre a terra, Ele pode estar em todos os continentes, Ele pode estar onipresente. E a sua palavra, que nos foi revelada, de fato, cumprirá aquilo para o qual Ele enviou. Não voltará vazia a Ele. Irmãos e irmãs, eu simplesmente estou dominado que agora podemos viver, que Deus nos deu a sua palavra, que Ele enviou o seu profeta, que de fato nos introduziu a palavra, e como nós também mencionamos, que Ele teve que ressaltar o mesmo que o Senhor fez no Velho Testamento, quando deu a promessa a Abraão, o mesmo que Ele fez no Novo Testamento, o mesmo Ele fez no nosso tempo. Ele, o eterno fiel Deus, caminha visivelmente. Bem-aventurado aquele que vê, crê e recebe revelado por Deus, por graça. A Ele seja a honra, agora e em toda a eternidade. Amém. Vamos levantar. As irmãs têm um hino que possam cantar. Venham para a frente. Cantaremos nesse meio tempo, assim como sou, assim tem que ser. Noch ist die Zeit der Gnade, volle Erlösung da. An unsere Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir
sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist wert in deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt und der vergebenen Sünde Gott nimmer mehr gedenkt. Des Heilands Liebessonne Guten und Bösen scheint, das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist wert in deinem gleich. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da. Was dir die Welt nicht bietet, findest du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Amen. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist wert in deinen gleich. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist wert in deinen gleich. Amen. Amém. E como a Santa Escritura diz, três são os que dão testemunho: o sangue, a palavra e o Espírito dão testemunho. Hoje, ainda, queremos simplesmente perguntar: quem quer consagrar sua vida ao Senhor, passar totalmente, quem tem a fé na plena redenção, plena libertação, pleno perdão, plena salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês não precisam vir para frente, mas quem quiser pode também fazer. Nós não queremos perder nenhuma oportunidade simplesmente de chamar ao Senhor, simplesmente chamar. Quem vir a mim, diz o Senhor, eu não o rejeitarei. E o que se refere ao pecado, o Senhor disse: se não crerem que eu sou, então
morrerei em vossos pecados. Morrereis em vossos pecados. E como o irmão Branham repetidamente ressaltou, o pecado original é a incredulidade. No momento quando ouvimos o que o inimigo diz, aquilo que Deus disse é colocado em questão. E então o inimigo recebe poder sobre a humanidade, mas quem crê a Deus está colocado sobre o poder de Deus. A fé se torna por vitória que vence o mundo, que venceu o mundo. Vamos orar agora todos, mais uma vez juntos. O irmão Alfred Borg, venha você, ore você com todos que estão aqui. Ore conosco. Abençoado Pai Celestial, nós te agradecemos por todas as palavras da Escritura que hoje, nesta noite, ouvimos. Todos nós queremos agradecer a Ti por cada palavra que ouvimos. Nós te agradecemos por sua palavra a todos nós ter sido direcionado nessa noite. E por isso a sua palavra que nós ouvimos também não voltará vazia para ti, mas sim cumprirá em nós aquilo para o qual tu enviastes. Nós te agradecemos, nós glorificamos o teu maravilhoso nome por tudo o que revelastes a nós. Nós cremos cada palavra da Santa Escritura. Nós falamos gratidão a Ti por cada palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por termos reconhecido o dia e a mensagem, termos reconhecido, nós damos a Ti a honra hoje à noite e pedimos, esteja atuante no nosso meio, através do poder do Teu Santo Espírito. O que cada um necessita, isto dê, Senhor. Faça, Senhor, confirme, por favor, a Tua palavra hoje à noite, no nosso meio, no Teu povo. Nós te agradecemos, glorificamos o Teu maravilhoso nome. Tu falastes conosco e nós falamos a Ti, obrigado, obrigado, Senhor, por Tu teres falado em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória seja o nosso Deus, de eternidade a eternidade. Aleluia. Todo o povo diga aleluia. Todo o povo diga glória seja ao Senhor. Aleluia. Que todo mundo ouça juntamente e veja. Deus tem seu povo na terra, todos que ouvem a sua voz e que o seguem e que creem nele. Amado Senhor, eterno, fiel Deus, também eu quero conectar a oração. Tu conheces todos os problemas, todos os pedidos. Tu conheces o problema de cada um, cada indivíduo. Nós podemos, na fé, vir a Ti. Tu não farás ainda, Tu já o fizeste, já está consumado. Nós te agradecemos pela redenção através do precioso sangue do Cordeiro. Sim, o sacrifício, o sangue do sacrifício está no trono da graça e ainda é o tempo da graça. Amado Senhor, eu quero hoje agradecer a Ti, diante de Ti, de todo o coração, por teres dado tanta graça.
que nós, nesse tempo, podemos ter a Tua santa, clara e verdadeira palavra, ouvi-la e recebê-la revelada através do Teu Espírito. Abençoe a multidão comprada pelo Teu sangue. Santifique-a na Tua verdade. A Tua palavra é a verdade. Mais uma vez, obrigado por podermos viver agora e por podermos vivenciar a consumação por Tua graça. A Ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e louvor, honra e adoração em o santo nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar-se. Podemos cantar mais uma vez. A Ti, Cordeiro de Deus, seja a honra. O Teu sacrifício está consumado. A Ele seja a honra. Da última viagem, eu sequer relatei. Ela aconteceu de acordo com o plano. Estou simplesmente grato por ainda ser possível para fazer as viagens e de deixar ecoar o último chamado, carregar o último chamado a todo mundo. Para quem quer que seja que faz parte, também receba a oportunidade de ouvir a mensagem, a palavra da hora, o chamado de despertar. Hoje temos nosso irmão Inodi aqui, que viajará para Cuba, e então em março Venezuela e Peru, Cuba e no oeste do Canadá, no retorno. Nós queremos simplesmente utilizar o tempo, comprar esse tempo e carregar a santa e preciosa palavra de Deus enquanto for tempo de Deus. Quero dizer que todos os pais cuidem das crianças para que tudo aqui no terreno e nas casas de acomodação possa correr normalmente. Que também todos após a reunião sejam abençoados. E assim podemos todos contribuir. Mais uma vez, muito obrigado. Que nosso irmão de Kinshasa, todos os irmãos do Canadá, de todos os países que vêm para ouvir a palavra de Deus, dos irmãos Trapani, ainda saudações especiais. A nossa irmã já está passando bem, passando melhor. O nome do Senhor seja grandemente louvado e glorificado. Nós alegramos com todos, nos quais a palavra de Deus encontrou confirmação pela graça. E mais uma vez, traremos todos os pedidos, traremos ao Senhor, e Ele fará tudo bem. Vamos para isso nos levantar. O irmão Müller, você viria para orar conosco e trazer tudo ao Senhor, e Ele fará tudo bem por sua graça.
Amado Senhor, nós te agradecemos por tua santa e preciosa palavra, Senhor. Se pensamos que tu fosses com teu santo sangue no lugar santo celestial e que fala por nós, o que pode ser contra nós, amado Senhor? Nós somos tão gratos a Ti, amado Senhor, por podermos ser Sua propriedade, Senhor. Eu glorifico e adoro a Ti, e que Tu hoje és o mesmo, confirmas a Tua palavra repetidamente. Posso vivenciar por Tua graça, glorificado seja o Teu maravilhoso nome. Eu te agradeço também nessa reunião, que Tu possa Te glorificar e Te revelar, e que as Suas propriedades possam revelar. Tu queres que cada um possa receber para honra e glória do Teu nome, seja cura, libertação, salvação. Eu te agradeço de coração e glorifico o Teu maravilhoso e santo nome, precioso nome. Receba adoração e louvor, que possamos ser parte, que podemos ser parte, e nós percebemos que o tempo está chegando ao fim, mas também nós, Senhor, estamos chegando ao fim, Senhor. Glorificado seja Tu, está consumando a Tua obra, nós glorificamos e adoramos. Receba gratidão, louvor, adoração de todo coração, no precioso nome de Jesus. Amém. Em breve, quão maravilhoso. Nós damos a honra somente a Jesus. E ainda Tu és digno. E todos digam amém. Amém. Estejam com a graça do Senhor. Se Deus quiser, até amanhã.